Já estamos em direto. Olá, olá, boa tarde. Olá, malta. Olá, malta. Eu sou a Cláudia Soares. Eu sou a Ana Ferreira. E estamos aqui hoje para mais um Já Falavas. Ora, vamos já dar. Olá, olá. Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Claro, obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Pronto, nós estamos aqui a fazer as nossas boas-vindas, a explicar que estamos aqui mais um Já Falavas, da nossa rubrica de conversas com ativistas. E hoje temos connosco Raquel Smith Cave. Raquel, começamos por uma apresentaçãozinha breve. Sim. Quem é Raquel? Raquel, são muitas. Claro, já lá vamos. O meu nome é Raquel Silva, ou Raquel Smith Cave. Pronto, no BI está Raquel Silva. Mas eu sou madeirense, nasci no Funchal. Vim para Lisboa estudar literatura e cultura inglesa na Nova. Já estou cá há 13 anos e comecei a trabalhar também cá. E fiquei por cá, e entretanto também comecei a tirar um mestrado em Sociologia o ano passado no ISCTE, e sou poeta, sou drag king, sou DJ, sou feminista, sou ativista queer feminista, sou uma mulher branca, pansexual, queer, neurodivergente, e plural, basicamente. Com todas nós. Bom resumo, bom resumo. Faz lembrar um bocado as matrioscas. Vai-se tirando uma e mais uma e mais uma, não é? E saem daí várias. Olha, Raquel, e diz uma coisa, agora que já nos fizeste aqui um resumo de quem tem sido a Raquel nos últimos anos, não vamos dizer quantos, que isso não interessa a ninguém. E diz-me uma coisa, como é que, para as pessoas que nos estão a ver lá em casa e que não sabem quem é a Raquel e que não sabem o trabalho que a Raquel tem feito, como é que começou esta coisa do ativismo, Raquel? É uma coisa que vem no DNA ou foi uma coisa que foi sendo construída ao longo dos tempos? Eu acho que é um bocadinho, sinceramente, porque por todas as características que eu tenho já por inerentes, sempre me foi natural questionar muitas coisas e perceber porque é que as pessoas são assim ou são assado, e então sempre foi uma coisa que era-me natural, mas que só mais ou menos há uns 5, 6 anos comecei a fazer mais ativamente, apesar de ter começado a fazer uma zine queer feminista em 2011, a editar e a pedir a pessoas que participassem com textos e com imagens, com ilustrações. E a partir daí fui conhecendo mais o mundo das edições independentes e também do ativismo. E foi também por uma questão de necessidade, porque pronto, os meus pais, quando eu disse que estava apaixonada por uma rapariga, não aceitaram. E então eu tive que, de alguma maneira, esconder essa parte da minha vida durante muitos anos, e então o ativismo veio um bocadinho mais tarde, porque eu durante muito tempo tive medo de ser visivelmente queer. E então acho que é toda uma história que vem daí, mas isso também ajudou-me a ter forças para, lá está, para agora poder me manifestar com orgulho e ter energias para fazer as coisas que eu faço. E como sempre fui uma pessoa tímida e que é muito introvertida, através da arte e de escrever e de, lá está, de performance, seja o que for, é a minha maneira de me expressar e de expressar aquilo que eu sinto e as minhas opiniões. Portanto, são coisas que sempre fizeram sentido para mim,
E o ativismo, concretamente, comecei a fazer ativismo num coletivo queer feminista que se chamava Lóbula, que havia aqui em Lisboa, e que eu descobri através de um ciclo de cinema que eles estavam a fazer, e comecei a conhecer essas pessoas e juntei-me, participei em alguns eventos, organizei alguns eventos também. E depois ficou aí o bichinho de fazer coisas, de perceber que, olha, afinal dá para fazer coisas e não é preciso ter medo e deixar as ansiedades de lado. E depois, em 2017, juntei-me à Rede 8 de Março, e comecei a participar mais ativamente no ativismo mais feminista. E em 2017 também conheci algumas pessoas que queriam fazer coisas mais focadas para o público LGBT, e foi aí que nasceu, por exemplo, a Queer as Fuck. Mas essa zine, voltando um bocadinho atrás, essa zine, por onde começaste, qual é que era o tipo de conteúdos que costumavam lançar? Basicamente, a ideia inicial, eu nem dizia que era uma zine feminista, era tipo, é uma zine por mulheres, de mulheres para mulheres, e muita gente perguntava, mas porquê estás a fazer a mesma coisa que os homens? Isto em 2011, tipo, ainda não era assim, a palavra feminismo ainda não era assim muito popular, como hoje em dia está na boca do mundo. E então eu própria tinha muitos estigmas com essa palavra e com a história, mas a ideia sempre foi promover de alguma maneira o trabalho de artistas independentes, de pessoas que estavam a começar, porque eu própria escrevo, tinha várias pessoas à minha volta super talentosas que desenhavam, que escreviam, que tiravam fotografias, então sempre foi esse o intuito de fazer a zine, e também que fosse uma coisa acessível. Portanto, uma zine é basicamente uma revista independente, publicada de forma independente, e eu fazia open calls online, principalmente para as pessoas enviarem as suas artes. No início não havia um tema específico, mas depois começámos a fazer temas mesmo para cada zine. Tivemos o tema da identidade, o tema do corpo e da mente. A última zine saiu em 2018, porque lá está, eu tive que deixar algumas coisas para trás para conseguir fazer as outras melhor, e esse último foi sobre sexo, por exemplo, e então era uma coisa muito fluida que tinha este propósito e que foi evoluindo também, lá está, para uma zine queer feminista. Portanto não aceitava só trabalhos de mulheres ou de pessoas que se identificam com mulheres, porque também a minha evolução foi juntamente com a zine e com tudo o que eu fui aprendendo, e pronto, e era isso basicamente o que a zine significa, o que a Control significava. E como é que surge esse teu lado drag? Ou quando é que surge? Como é que surge aqui no meio dessa descoberta e dessa evolução também feminista? Como é que surge no teu percurso? Em 2015 participei num workshop de Drag King no Teatro Maria Matos, porque fizeram um mês inteiro dedicado aos 25 anos do livro Gender Trouble, da Judith Butler. E fizeram vários eventos e terminou com uma palestra dela presente, e um deles foi um workshop de Drag King com um Drag King espanhol, e passámos uma tarde de sábado inteira a tentar desconstruir o que era masculinidade, o que era feminilidade, e para mim fez sentido porque, como uma pessoa que se sente um bocadinho fluida, tanto quando eu sou mais feminina parece sempre que lá está uma performance, mas também quando sou um bocadinho mais masculina também eu sinto-me bem nos dois lados e em nenhum lado, basicamente. Mas isso também é uma coisa que eu ainda vou descobrindo, e o Joaquim ajudou-me um bocado nisso. E foi aí que começou, porque o Drag King, na altura, um dos desafios que nos propôs era darmos um nome à nossa personagem. Já estávamos vestidos, já estávamos todos preparados, e eu olhei ao espelho e pensei Joaquim. Não sei porquê. Mais tarde foi-me lembrar que basicamente foi o nome do último rapaz X que eu beijei e que foi terrível.
Ok, daí o complemento. Fónix, acabou. Está feito. Mas pronto, isto é uma piada que eu costumo fazer porque eu sinceramente não tenho a certeza porque é que disse Joaquim, mas fez-me sentido na altura. E isto foi em 2015 e depois no ano seguinte uma das pessoas que também fez o workshop comigo fomos convidados para fazer uma performance para uma festa feminista no MOB, que era onde também fazíamos muita coisa da Lobla. Então foi a primeira vez que fizemos uma performance ao vivo. E depois, entretanto, coisas da vida, deixámos de fazer, nunca mais seguimos com isso. E em 2017 foi quando eu senti necessidade de voltar a fazer performance como Joaquim. E comecei a criar melhor a personagem e a perceber melhor como é que as coisas funcionavam e a experimentar maquilhagens e a experimentar maneira de performar. E isso veio juntamente com a festa do Persfag, que foi a primeira festa que organizámos. Portanto, também foi a minha primeira vez a solo como Joaquim Fónix, também foi na festa da Persfag, porque não existem muitos drag kings em Portugal. E na altura eu sabia apenas de uma pessoa que fazia drag king e sentia que havia uma falta para representar também essa forma de arte, porque normalmente as drag queens hoje em dia já estão muito mais mainstream, mas drag kings as pessoas ainda não sabem muito bem o que é e o que é que significa. E pronto, e foi por aí porque sempre tive partes de mim que não eram bem aceitas como femininas e então as pessoas nunca achavam que era uma coisa que natural em mim, e para mim sempre foi de ser um bocado, não de ser tão não de ocupar demasiado espaço porque eu também sempre fui muito gordinha e então gozava muito com eu fazer barulho a andar e com o meu corpo no geral. E também sempre rapei o cabelo e sempre fiz coisas, pronto, supostamente mais masculinas. Então foi só uma evolução natural tentar também brincar com o meu lado mais masculino e perceber como é que isso funciona dentro de mim e também como é que é visto pelas outras pessoas. O Joaquim acaba por ser DJ também. Sim. Já se tem apresentado como artista de lançar aí batidas. Sim. Como é que surgiu essa faceta do próprio Joaquim? É uma evolução? Basicamente, por acaso nunca tinha feito, foi uma junção que aconteceu por causa de um convite da marcha da LGBT de Aveiro, o ano passado, e então juntar essas duas coisas foi especial, porque o Joaquim já faz parte de mim há alguns anos, mas a música em si já faz há muito mais, e é a minha primeira paixão, é aquilo que eu mais gosto. Por isso sempre foi natural também fazer mixtapes e fazer playlists para os meus amigos e partilhar. E então a ser DJ é uma coisa que eu faço de forma amadora, não tenho qualquer curso, não sou profissional, portanto é uma coisa que eu também vou aprendendo. E comecei, por exemplo, no Festival Feminista do Porto, a primeira vez que passei música a sério. E então foi através de um convite de Aveiro que realmente juntei essas duas coisas. Mas pronto, não sei se o Joaquim diria que é DJ, nem a Raquel diz, quanto mais o Joaquim. Mas é uma boa, como é que eu ia dizer? É uma boa fusão. Não só a Raquel, mas o Joaquim também. Como é que eu ia dizer? Como é que eu expresso o que eu estou agora a pensar? Como é que eu ia dizer? Acaba por ser, sentes que acaba por ser uma espécie de dois lados não tão explorados, que consegues em conjunto dar asas a uma parte de ti, se calhar não tão visível. Como é que assumes essa... Sim, completamente, porque lá está, porque são duas coisas que é preciso estar em público, que é preciso estar supostamente confiante, e são coisas que eu tive que ir aprendendo e desconstruindo ao longo da vida. Tipo, estar a falar aqui é uma ansiedade horrível, mas eu estou aqui e tipo, é algo que eu quero fazer, mas o meu corpo naturalmente não está programado para isto.
mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu sei que tenho que fazer, por isso é que é engraçado isto ser já falavas, porque eu tenho muita dificuldade em falar e em falar assim com muitas pessoas. Sim, a parte engraçada de pôr som, se calhar é mesmo essa, é falar não falando, Exato. tendo outras pessoas, se calhar, a falar por nós, Sim, não é? sim, lá está. Tudo Sim. o que é arte, tudo o que é cultura serve para isso, para nos exprimirmos de outras maneiras que muitas vezes não são fáceis nem naturais. E a música, para mim, é muito isso. Eu já toquei bateria, já toquei baixo, gosto muito de cantar e também, como escrevo poesia, também já tentei fazer músicas. E então a música sempre fez parte da minha vida e de tudo aquilo que eu faço um bocadinho, porque seja através do Festival Feminista, seja através da Queer as Fuck, há sempre espaço para a música, porque realmente a cultura e a arte para mim significam imenso e são transformadoras completamente, e dão-nos autoestima, dão-nos confiança, dão-nos representatividade, visibilidade, dão-nos uma forma de nos exprimirmos, tanta coisa. Sim, e é mais fácil quando as pessoas gostam de algo, quando é algo que sentem que faz parte delas, elas fazerem de uma forma mais natural, quebrar então essa barreira do desconforto de estar a fazer algo e ter público a assistir e ter pessoas a ver, não é? Ou num espaço diferente daquilo que nós estamos habituados e que nos dá um certo conforto, não Sim, é? Que torna tudo muito mais simples. sim, completamente. Sim, é a verdade. E por isso é que existe ainda a Queer as Fuck, por exemplo, porque o foco da Queer as Fuck é mesmo cultura e arte e a partilha desse tipo de coisas, porque é realmente uma maneira de chegarmos às pessoas, e se calhar não sermos tão explícitos, mas conseguirmos comunicar e conseguirmos educar e conseguirmos dizer aquilo que falar dos nossos traumas e das nossas vivências, das nossas experiências, de uma maneira que seja mais acessível. Raquel, vamos só recuar um bocadinho para quem não sabe, para quem não sabe o que é o Queer as Fuck. Podes-nos dar assim uma breve introdução? Como é que surgiu essa ideia? Já percebemos que de facto e é assim que acaba por surgir um pouco tudo, e é assim como nós surgimos também, é aquilo que nós sentimos que seja realmente uma necessidade para determinados públicos-alvo, seja a nossa cidade, seja o país inteiro, e é essa necessidade que nós temos de partilhar informação. Mas conta-nos um bocadinho como é que surgiu como é que cresceu essa plantazinha que é o Queer as Fuck. Foi em 2017, lá está, acho que foi um ano muito importante para muita gente. Depois de uma manifestação da Rede 8 de Março, por causa, já não me lembro ao certo qual foi a razão, mas foi contra a cultura da violação, e várias pessoas, neste caso éramos 5 pessoas, todas queer, juntámos-nos num bar no Bairro Alto e começámos a conversar e a desabafar sobre estas coisas dos ativismos, também era uma coisa muito nova para nós. E sobre representatividade em festas e em espaços, que sentíamos cada vez mais que não havia espaços para pessoas lésbicas, bissexuais, queer, trans, não binárias, e que as festas e os eventos que existiam não eram muito inclusivos e não nos sentíamos propriamente bem-vindas muitas vezes, parecíamos que não existíamos, lá está, como muita gente também se sente. E foi aí que começámos a pensar em fazer alguma coisa, e eu lembro-me de ter escrito num papel o nome Queer as Fuck, e era uma coisa que fazia-me imenso sentido e para as outras pessoas também. E depois criámos um grupo de Facebook no Messenger e começámos, bora fazer alguma coisa, bora fazer uma festa, um evento, qualquer coisa. E então durante esse verão organizámos uma festa que aconteceu em outubro, e em setembro tivemos duas atividades de angariação de fundos, um workshop de drag king com um amigo meu, com o Matias Braga, e tivemos o primeiro queer quiz que também costumo fazer na Queer as Fuck, porque também era uma ideia que eu queria fazer, porque eu adoro quizzes, sempre gostei, mas quizzes LGBT nunca tinha ido, existem fora, mas aqui nunca tinha ido, e então foi, lá está, por necessidade também comecei a fazer.
E a festa aconteceu em outubro, para aí no dia 7 de outubro. Eu lembro-me da data porque no dia depois foi a primeira marcha da Madeira, e então eu lembro-me de estar a ver a televisão e estar a pensar, tipo, ontem à noite estivemos nesta festa e agora tipo, está a acontecer a primeira marcha no Funchal, e para mim foi muito importante. Foi assim um momento mesmo simbólico. E depois as pessoas foram-se dispersando por várias razões. Neste caso eu comecei o Instagram porque eu tinha interagia mais com a internet, sim, e pronto. Comecei a criar através do Instagram a partilha de filmes, de músicas, de cultura LGBT, que era uma coisa que eu já fazia até pessoalmente, entre amigos principalmente. E também já escrevi para o Queering Style, da Alexa, por exemplo, quando ela tinha o Queering Style, escrevia sobre cultura LGBT, cultura pop, vá. E então também foi uma coisa, foi só pronto, um pretexto para continuar a fazer algo que eu já fazia assim mais pessoalmente, e começar a criar eventos talvez mais pequenos. Nunca mais fizemos assim uma festa muito grande, mas começar a fazer os queer quizzes. Depois, entretanto, também já fiz um ciclo de cinema, e o ano passado começámos o Queer Books, um clube de leituras. Portanto, o Queer as Fuck começou um bocadinho assim, e depois existem pessoas que ajudam mais numas coisas e noutras, mas eu é que tenho tentado sempre seguir com o projeto, e por enquanto tem sido assim um bocadinho fluido também, um bocadinho queer. Claro que, entretanto, não é? Esta coisa de pandemia veio interromper praticamente na sua totalidade os eventos. Tivemos, toda a gente acabou por ter que reformular esta forma de fazer ativismo. Como é que foi para vocês essa experiência? Bem, foi como toda a gente, todos os grupos que nos últimos anos têm aparecido, e que eu fico tão feliz com isso. Porque realmente, por exemplo, o Queer Books, o Clube de Leituras, a ideia surgiu em janeiro de 2020, começámos em fevereiro, em março tivemos o segundo encontro, e foi na semana da quarentena, de começar o confinamento, e aí tivemos que começar a pensar em fazer online. E temos noção que é sempre difícil ser acessível a toda a gente, por várias razões, porque nem toda a gente tem acesso à internet, ou tem um telemóvel ou um computador, porque muitas pessoas continuaram a trabalhar, e mesmo mentalmente, mesmo quem perdeu o trabalho também muitas vezes não tem capacidade mental para estar numa conversa online. Às vezes parece que é mais desgastante estas reuniões online do que ao vivo. As pessoas às vezes dizem, então, mas agora tens mais tempo livre, mas acaba por não ser essa a verdadeira questão, não é? Porque não, toda a situação não é fácil, não é? E se calhar é mais complicado ainda as pessoas terem alento para estar a partilhar aquilo que pensam, aquilo que sentem sobre um livro, sobre um tema, sobre uma coisa qualquer, não é? Do que se calhar antes, que até tinha uma motivação, não é? Eu saio do trabalho e até tenho aquela pica para ir descontrair um bocadinho, e agora se calhar é pior ainda, não é? Sim, sim. Nós tivemos pessoas que continuaram a aparecer, mas também sentimos que às vezes havia um cansaço, e claro, lá está, como é que tu podes estar a pensar em livros e em filmes e seja o que for, quando há uma pandemia a acontecer e as pessoas estão a morrer. É um bocado difícil lidar com isso. Exato. Mas ao mesmo tempo a outra parte é que também é preciso continuar a ter esses espaços, porque muitas vezes o que acontece com as coisas, com este tipo de eventos que nós fazemos, são só uma desculpa para nós falarmos e para desabafarmos, lá está. Por isso, essa parte, esse peso é sempre um bocadinho mais importante do que a tal, pronto, o tal cansaço, e mesmo que uma pessoa não vá num mês, pode ir no próximo mês, e pronto, são coisas que nós temos que ter em mente, e que acho que faz muita falta ser uma coisa mensal, ser uma coisa concreta que vai acontecer de vez em quando, para as pessoas saberem que realmente podem ir, e se não forem agora podem ir no próximo mês ou noutro mês qualquer.
e é isso que temos tentado fazer, mas pronto, com as nossas vidas também é um bocado difícil, somos todas voluntárias, não é? Por isso são coisas que vamos tentando organizar com as nossas vidas pessoais e profissionais e académicas. Sim, porque às vezes é mesmo aquela questão, não tem muito, e nós vemos por isso. Eu recomecei a trabalhar há pouco tempo, mas, por exemplo, a Cláudia nunca deixou de trabalhar, porque é uma profissão que não houve qualquer confinamento, e às vezes não é que não haja vontade, não é? Não há tempo, não há disponibilidade, porque às vezes acho que as pessoas se esquecem um bocadinho de que todas as pessoas têm tudo o resto, não é? Têm casa, têm trabalho, têm 30 mil coisas para fazer e encontrar tempo para fazer ativismo e preparar, porque a conversa que nós temos aqui hoje não é só chegar e mandar meia dúzia de bitados para lá, não é? E contar meia dúzia de histórias, não é? As pessoas vão sempre vendo, têm que pensar num tema, portanto, há todo um número de questões e disponibilidade de tempo e que muitas das vezes não é por falta de vontade que não se faz mais. É mesmo porque, de facto, pronto, a vida das pessoas tem que continuar e o trabalho das pessoas, e muitas profissões, inclusive, neste tempo de pandemia, ainda estão muito mais sobrecarregadas do que estavam, se calhar, há um tempo atrás. Né? Porque há, inclusive, muitas lojas que fecham, mas depois sobrecarregam as únicas que estão abertas. Né? E chegam ao fim e ao cabo, se calhar as pessoas ainda têm mais trabalho, não só o trabalho normal, mas depois toda a panóplia, muitas das vezes, de higienização e de ter cuidado e não sei o quê, que acaba por subcarregar, não é? Sim, sim. Eu também comecei a trabalhar há pouco tempo outra vez. O ano passado tinha tirado o ano para basicamente me concentrar no CurseFac e nos outros projetos que eu tinha e voltar a estudar e consegui. Mas em termos de trabalho foi complicado e só em fevereiro eu comecei agora a trabalhar. E então trabalho de quinta a segunda-feira, mas é online e é em casa. Eu agora estou na minha hora de almoço para falar com vocês. Por isso, lá está, tem sido mais complicado nos últimos 2 meses conseguir organizar-me para ter energias para fazer mais coisas com o CurseFac. Tenho ajuda de outras pessoas. A Lígia Santos é uma das pessoas que ajuda com o QueerBooks, por exemplo, e acho que neste momento é aquilo que nós vamos nos focar mais, porque realmente é uma das coisas que as pessoas gostam mais e que nós sentimos que temos que continuar. Mas sim, acho que esta questão da pandemia veio afetar toda a gente, não por igual, mas é preciso ter noção que por mais que nós queiramos fazer as coisas e que queiramos estar presentes, às vezes simplesmente não é possível, e o mínimo que façamos já é muito, porque já faz a diferença, eu acredito, e mesmo presencialmente já fazia a diferença, portanto, tentarmos fazer estas coisas online e termos este esforço é fundamental para criarmos espaços de comunidade e de apoio e de continuarmos a estarmos mentalmente saudáveis o quanto possível e sermos sociáveis e percebemos que não estamos sozinhos. Sim, são tudo questões que são importantes, mas também de ter noção do trabalho que isto tudo envolve. Acho que quando isto tudo acabar, toda a gente vai precisar de uns bons convívios para pôr toda esta falha de 2 anos. 2 anos não, vão ser mais, mas vá, vocês estão até agora. Estão a ser muito esperançosos quando dizem 2 anos, porque isto vai demorar mais dos 3 anos. Esperemos. Adiante. Falaste há pouco do Festival Feminista de Lisboa. Conta-nos um bocadinho mais. O que é que foi isso, sim. esse projeto? O Festival Feminista de Lisboa começou muito inspirado no Festival Feminista do Porto, que começou em 2015, quando houve um projeto que se chamava Caravana Feminista, que andou pela Europa e parou no Porto, e decidiram fazer em 2015 o primeiro Festival Feminista do Porto. E foi a primeira vez também que eu participei como DJ, mas não era bem DJ, era só passar umas músicas entre as performances de uma banda de 2 amigas que faziam na altura música. E pronto, foi a primeira vez que eu conheci o Festival Feminista do Porto e foi muito fixe. Depois elas fizeram uma segunda edição em 2017.
e foi aí que eu participei já mais com mais coisas, com um DJ set, a solo, com um ciclo de cinema, com um ciclo, com uma exposição da Control de arte. Isto foi em março de 2017. Também tinha participado na Rede 8 de Março a organizar a marcha do 8M e a organizar uma festa posterior, que seria também da agregação de fundos. E todas essas coisas começaram a fazer pensar que gostava de fazer o Festival Feminista de Lisboa e através de algumas pessoas que eu conheci na Rede 8 de Março, que fazem parte de outros grupos, como por exemplo a Patrícia Vassal e Silva, a minha amiga do Movimento por Todas Nós. Foi uma das pessoas que também sempre me encorajou para fazer estes projetos e ela foi uma das pessoas que também ajudou a construir o Festival Feminista de Lisboa. Depois da festa do Queer as Fuck, comecei a pensar como é que seria possível fazer o Festival Feminista de Lisboa. Falei com algumas pessoas do Porto, a Mar, e algumas pessoas que se dispuseram a falar comigo sobre como tinham começado o Festival do Porto. E basicamente o Festival Feminista é independente, é sem fins lucrativos, é autogerido. E então primeiro comecei a fazer reuniões abertas e as pessoas iam se juntando se quisessem. Durante novembro de 2017 houve para aí 4 reuniões em que algumas pessoas foram se juntando e a partir daí tentámos construir o festival. Éramos 15, 20 pessoas normalmente, todas voluntárias também, através de um open call de propostas, uma chamada aberta para as pessoas enviarem propostas que achassem que tivesse a ver com feminismos. E aconteceria o festival em março de 2018 e aconteceu durante um mês. Seria sextas, sábados e domingos, com vários eventos durante esses dias, com concertos, com exposições, com conversas, com teatro, com cinema. Portanto, o Festival Feminista era tentar trazer um bocadinho de tudo e era também porque eu sentia que ainda há muita divisão entre os feminismos e entre os grupos ativistas em Lisboa, como em outros sítios, mas no Porto não sentia tanto isso. Eu sentia que era um bocadinho mais fácil juntarem-se todos, por exemplo, numa coisa como o Festival Feminista. E em Lisboa era um bocadinho mais complicado. E então um dos objetivos do festival seria esse, tentar juntar os vários feminismos num sítio só, numa plataforma só. E correu super bem. Nós acabámos por ganhar um prémio municipal dessa primeira edição, que nós nem sabíamos que existia, o prémio Madalena Barbosa. E pronto, e sendo uma coisa também voluntária, feita completamente de forma independente, as pessoas podem sair, podem entrar, cada pessoa dá o que pode dar e então também foi um projeto que na altura fez muito sentido e que tirou muito de mim e do meu trabalho na altura e da minha vida pessoal, mas que foi muito importante também, que aprendi muito. E a segunda edição aconteceu em 2019, já aconteceu em maio, porque lá está, demora muito tempo a organizar as coisas e então não estava a dar para ser em março. E pronto, e depois, entretanto, o festival parou também por causa de várias coisas que aconteceram. Depois aconteceu a pandemia e neste momento está estagnado, está em desconstrução, está em construção. E vamos ver como é que vai continuar, se vai continuar ou não. Neste momento eu já não faço parte do festival, porque lá está, tive que começar a me focar só no Queer as Fuck, ou só no meu trabalho, ou em voltar a estudar. Portanto, neste momento não consigo fazer parte do festival, mas é um projeto que eu acho que deveria continuar e que faz falta em Lisboa e não só. Já existe também o Festival Transfeminista de Coimbra, que uma das pessoas que está a organizar fez parte do Festival Feminista de Lisboa. Portanto, eu espero que seja uma coisa que seja possível acontecer em vários sítios do país.
ao longo do... Pois, neste preciso momento, independentemente da disponibilidade e boa vontade, está tudo em banho-maria, não é? Ao fim e ao cabo, acaba por mesmo que as pessoas tivessem outras ideias, agora está tudo parado por motivo de força maior. Pronto. Sim, mas portanto, a menos que consigam fazer alguma coisa online, de resto, vê-se na impossibilidade de que as coisas andem para a frente. Não é? Mas o de Coimbra vai acontecer, por acaso. Eu já estou É? a fazer uma chamada, se quiserem ver, eu acho que é em maio. E elas não sei como é que vão fazer, mas penso que será talvez online ou alguns eventos mais pequenos, mas vai acontecer este ano, por acaso. É bom. Yeah. Vamos lá ver como é que a coisa corre, se vamos ter mais algum confinamento ou não. Mas espero que consigam, de facto. Sim, também espero. Sim. Em termos gerais, o que é que achas que falta fazer em Portugal em termos de leis? O que é que achas que neste momento a comunidade LGBTQI+, precisa? Acho que é preciso desfazer muita coisa, é preciso desconstruir muita coisa, é preciso perceber as bases e as estruturas e as relações de poder que existem e que só perpetuam discriminações sistémicas, mas para isso também é preciso construir coisas para contrapor as que já existem. Neste caso, temos tido uma boa evolução nos últimos anos, principalmente nos direitos das pessoas trans e não binárias e também do casamento e da procriação assistida, mas ainda há muita coisa para fazer, e há muitas mentalidades para mudar, porque lá está, mesmo que as leis existam, depois a sociedade ainda demora algum tempo a ir atrás e realmente a praticar essas coisas. Mas, por exemplo, o ano passado foi... finalmente, já desde 2019 que andavam a fazer reuniões para o Plano Municipal de Lisboa, o Plano Municipal LGBTI+, que é o primeiro do país, portanto espero também que seja uma coisa que se possa traduzir para várias cidades do país e para várias regiões mais isoladas que realmente são as que mais precisam. Acho que isso já é um passo muito importante, realmente ter coisas estruturadas e concretas que vão ser tidas em conta, e também porque foi através de reuniões abertas e eles ouviram as pessoas, isso também faz falta. E acho mais... Sim, também. Sim, desculpa. Também é bom haver essa ponte de ligação, é bom que também que realmente queiram ouvir as pessoas, não é? Sim. Porque se de facto os municípios também não se interessarem e também não chamarem as pessoas, por mais que as pessoas tentem alcançar determinados pontos e determinados direitos, e o plano da igualdade é algo fundamental, claro, se as câmaras municipais ou juntas de freguesias não estiverem dispostas a dar a mão e a fazer parcerias, infelizmente a boa vontade de organizações e coletivos também não vai muito longe. Sim, não é? sim, e lá está, e também não faz sentido serem só entre eles a falarem o que é que nós devemos fazer, o que é que será que as pessoas LGBT gostam, o que é que elas precisam. Portanto, isso são coisas que são importantes, mas sim, lá está, eu acho que a mentalidade vem muito por aí. É preciso que haja mais educação para que as pessoas também percebam que estas questões são tão importantes quanto todas as outras, e que muitas vezes são questões de vida ou morte, e que não é só um estilo de vida, essas coisas que ainda existem no Portugal conservador, sim. E que ainda afetam muitos sítios e principalmente cargos políticos, e pronto. Espero que se este plano correr bem, e vai correr bem de certeza, que seja uma coisa que seja possível fazer também noutras cidades, porque acho que vai fazer a diferença, e principalmente as questões da saúde mental e da saúde física e da educação, do apoio às artes e à cultura, de perceber como é que as pessoas funcionam numa sociedade que é capitalista e que só pensa em produzir e não pensa em olhar para as pessoas como elas são e nas características que elas têm e nas discriminações que elas vivenciam.
Sim, é uma coisa tão simples como as pessoas passarem a sentir-se incluídas na sociedade em geral, não é? Que frequentemente não acontece e as pessoas sentem-se discriminadas. Ou seja, também acaba por as pessoas sentirem-se um bocado mais parte do sítio onde moram, não é? Porque senão é como se as pessoas precisassem de determinado calçado e nunca existisse uma sapataria que eu tivesse. É uma coisa tão básica como isto, não é? E as pessoas vivem na sua própria, vivem na cidade, ou na vila, ou na aldeia, que seja, e no entanto é como se nunca passa um filme que seja LGBT, por exemplo, nunca há uma performance qualquer, ou seja, nunca existe nada. Portanto, as pessoas, a única coisa que acabam por ver, muitas das vezes, é na televisão ou nas redes sociais. Não é? Ou seja, é a tal questão da representatividade que acaba por nunca acontecer. Sim, sim, sim. E como eu vim da Madeira e na adolescência não tinha essas coisas, não conhecia pessoas queer. A primeira pessoa LGBT que eu conheci foi a minha primeira namorada, tipo, aos 16, 17 anos. É muito por isso também que tento fazer aquilo que faço, porque sei que isso faria toda a diferença quando eu era adolescente e quando eu estava à procura de apoio e desse sentido de comunidade, de saber que eu não estou sozinha, que eu não sou estranha, que está tudo bem e que vai ficar tudo bem. E são tudo coisas que eu acho que têm que começar a ser mais pensadas, porque realmente a ocupação dos espaços, do espaço público, e não só, hoje em dia temos a internet, são coisas que realmente fazem a diferença e transformam a vida das pessoas. E eu acho que a cultura, por exemplo, vai de mão a mão com a legislação e com as políticas públicas, e muitas vezes ajuda a que as coisas, a que as leis também sejam um bocadinho mais, sejam feitas mais depressa e que sejam um bocadinho mais concretas, porque realmente as pessoas conseguem perceber que certas coisas que de outra maneira, se for através de uma lei, vão ler aquilo e não vão perceber nada. Portanto, através da cultura e de um filme, ou de uma série, ou de um livro, é muito importante termos acesso a essas coisas, e porque nem toda a gente tem o privilégio de ser visível e de estar nas ruas e de estarmos seguros a sermos quem somos. Por isso, todas estas coisas são importantes, e são coisas que temos que ter como válidas, tanto como todas as outras maneiras de ativismo, por exemplo. E também muitas das vezes é uma forma de dar a determinadas pessoas, dar a conhecer determinadas realidades, não é? Quantas vezes é que nós estamos a ver um filme e podemos achar que aquilo é uma obra de ficção e que não pode ou não acontecer na realidade, mas eu lembro perfeitamente, nós já nos atrevemos a fazer um ciclo de cinema cá em Viseu, fizemos por 2 vezes, e eu lembro perfeitamente no primeiro ciclo de cinema que nós tivemos, eu creio que foi o último dia ou um dos últimos filmes que nós tivemos, e quando nós fizemos intervalo, a lágrima no canto do olho era visível em toda a gente. Digam que disserem, disfarcem aquilo que quiseram disfarçar, mas era visível em toda a gente, porque era inclusive uma questão de adoção por parte de dois homens, e realmente o filme é muito bom, é extraordinário. Qual é o filme já agora, desculpa? O filme, como é que se chama o filme? Era o... Eu depois... Portanto, nós vamos pôr nos comentários. Eu já digo. Já não lembro do título. Eu já digo o filme. Mas eu lembro perfeitamente que ele estava um bocadinho às escuras e foi aquela coisa de era verão, vamos lá fora, refrescar um bocadinho e fumar aquele cigarro e não sei o quê, descontrair um bocadinho. E eu olho para as pessoas e aquela coisa do ok, vamos aqui. Entrou-me aqui um xixi no olho. Muito discretamente. Sim. Efetivamente foi uma coisa fabulosa, porque pronto. E é verdade, porque as pessoas muitas das vezes, a verem determinados exemplos, não é? É que se apercebem que, sei lá, se calhar as pessoas nunca pararam, há muita gente que nunca parou para pensar em determinadas dificuldades que as pessoas têm, não é? Se calhar houve pessoas que nunca pensaram, mas porquê é que uma pessoa trans tem dificuldade em arranjar trabalho? E se calhar há pessoas que muitas das vezes nunca se colocaram naquela posição. É mesmo por ignorância de determinadas questões, não é? As pessoas, se calhar, na sua simplicidade, acham que a pessoa tem que ter trabalho, como toda a gente, mas porque é que há de haver alguma condicionante, algum entrave, não é? Pronto, e isto de facto acaba por ser assim uma coisa, muitas das vezes, que um filme ou que um livro
tantas vezes traz às pessoas, não é? É a realidade, basicamente, não é? Sim, educar as pessoas. Eu lembro-me, por exemplo, quando era adolescente, havia o programa da Oprah e ela entrevistava pessoas trans e eu via o programa com a minha mãe e a minha mãe perguntava-me questões sobre aquilo que ela estava a ver, porque ela nunca tinha vivenciado, nunca tinha estado com pessoas trans, nem sabia o que era isso. E lembro-me sempre dessas conversas porque é muito importante para uma pessoa que já tem 70, hoje em dia tem 70 e tal anos e na altura tentar perceber o que era uma pessoa trans. São coisas que ficam e que realmente mudam a mentalidade das pessoas e a aceitarem não, a respeitarem e a perceberem que realmente nem toda a gente é como elas e que nem toda a gente vive ali naquela bolhinha do cis heteronormatividade. Olha, só a título de curiosidade, que eu entretanto fui pesquisar, fui aqui ao meu arquivo, chama-se Any Day Now. Ok, fixe. Não conheço por acaso. Para quem ainda não tenha visto, e pode ler o nosso breve textinho no nosso site, publicámos o ano passado. Portanto, se quiserem, tem o link também para o trailer para poderem ir ver. Pronto, já agora faço a publicidade. Obrigada, sim, já vou pôr na lista. Eu leio sempre as vossas críticas e o que vocês publicam das séries e dos filmes. Eu leio sempre também, gosto muito. Oh. Esta semana estamos em falta, mas não tivemos mesmo disponibilidade. Mas pronto, estamos aqui à conversa e já falámos sobre isso. Já falamos sobre isso. Raquel, para finalizar, sim, no futuro tens que ir trabalhar, já sabes. Projetos para o futuro. Olha, há aí umas novidades a serem cozinhadas, como é que é? Por acaso há uma novidade que tem a ver com o Clube de Leituras, mas que eu não posso ainda divulgar. Por acaso deve ser esta semana. Mantenham-se, toda a gente, mantenha-se atenta à página e vão vendo as novidades. Não parece um próximo episódio, nós também não. Parece na próxima sessão só. Mas ainda só para a semana é que vamos divulgar, estamos a acabar as coisinhas. E de resto, como lá está pessoalmente, a minha vida está um bocadinho all over the place, tenho que me focar no mestrado e no trabalho, e então as coisas assim, do ativismo vão ficar um bocadinho mais para baixo da lista, mas espero que quando as coisas melhorarem para todos, nós possamos voltar a estar ao vivo e possamos que aquelas ideias que eu deixei de lado em 2020 por causa da pandemia possa voltar a ir buscar e a tentar concretizar. E pronto, e lá está, fazer mais colaborações com outros grupos, porque acho que isso também faz parte e é uma maneira também de nos ajudarmos uns aos outros e então acho que o futuro próximo assim vai ser mais esse tipo de coisas, de colaborações e de continuarmos a fazer os eventos que já sabemos que as pessoas gostam e que estão sempre à espera, tipo o Clube de Leituras e o Per Quiz. Mas... E agora está tudo sedento, não é? Pronto. E pronto, e vamos esperar pelos desconfinamentos, a ver se conseguimos fazer alguma coisa ao vivo, talvez num jardim. O ano passado tentámos fazer uma das sessões do Queer Books ao vivo, num jardim, e correu super bem até. Por isso vamos ver se durante os próximos meses conseguimos voltar a fazer qualquer coisa ao vivo de maneira segura e que as pessoas possam ir. Mas lá está, o mundo é incerto, a vida é incerta. Mas estes são assim os nossos objetivos e pessoais também para o futuro próximo. Raquel. Pronto, era isto que nós tínhamos para hoje. Pronto, programado. Vamos te libertar para ir trabalhar, não é? Tem que ser. Olha, obrigada por teres aceito o nosso convite e tivemos todo o gosto de pôr mais pessoas a saber o que é o Queer as Fuck, para que possam ir ver também e se tiverem alguma disponibilidade também ajudar ou partilhar, porque às vezes as pessoas dizem, pá, mas eu não tenho disponibilidade. Mas carregar muitas das vezes no botão e partilhar e divulgar e colar
seja no Insta, seja no Facebook ou qualquer outra rede social que eu desconheço e que possam utilizar, é sempre uma mais-valia, porque faz com que a informação chegue a muito mais pessoas. É verdade, Pronto. sim. E se calhar há um dia que há alguém que até consegue ter disponibilidade e tem tempo e boa vontade para poder ajudar em algum projeto, não é? Sim. Ao fim e ao cabo. Sim, é isso mesmo. Disseste tudo. Gostava só de dizer que tenho aqui a vossa pulseira do orgulho pansexual que eu comprei. Feitas à mão, feitas à mão. Feitas à mão. Mas essa não. Essa é a P3. Estas são as da Blue. Estas são as da Blue, exatamente. Sabes que cada pessoa aqui na associação tem a sua habilidade. E de maneira que às vezes tentamos trocar um bocadinho e a coisa não corre muito bem. Então mantemos assim a produção habitual. E essa é da Blue. Essa sim. Eu conheço-as a todas. Mas são muito giras e é sempre a única pulseira que eu tenho usado e é sempre muito fixe ter assim a pulseira do orgulho e acho que é uma coisa que também é uma maneira de apoiar, lá está, de nos apoiar. Claro. Nós ficamos sempre todos babados na associação, cada vez que vemos, às vezes uma fotografia ou alguém numa conversa qualquer, uma coisa qualquer, e dizemos, olha, é a nossa pulseira, olha, a nossa filha. Isso acontece Raquel, com os filhos também, que nós temos, que eu faço do Grassbag também. Teu filho, está ali numa... Não é? Pronto, é um orgulho, assim. Às vezes nem dizemos, vemos as pessoas passar, ou tipo, então eu atendo ao público e já me aconteceu ver pessoas com a pulseira e cá dentro até fica a rir assim um bocadinho a pensar, eu fiz daquela. Tão fixe. É giro, é. Olha, Raquel, não te tomamos mais tempo, obrigada por ter estado e obrigada a todas as pessoas que nos tiveram e que ainda vão ver, não é? Porque nós sabemos que nem toda a gente tem disponibilidade para estar presente a esta hora. E pronto, sigam o Grassbag. Exatamente. E sigam-nos a nós também, pronto. Já agora, aproveitem também. E foi um prazer conhecer virtualmente. Espero que um dia a gente se possa ver presencialmente num futuro próximo e espero que seja em breve. E obrigada mais uma vez pelo convite. Ok, obrigada. Então vá, até à próxima. Tchau. Tchau, obrigada. E pronto, ficamos aqui por hoje. Sim, malta. Obrigada a toda a gente que nos esteve aqui a seguir. E até à próxima. Até à próxima, está bem?